Agora eu vou resolver a questão 2. Na questão 2 do enunciado, ele dá 3 afirmativas. Cada uma delas referente a um conjunto diferente, então no caso os conjuntos R, S e T. E nas 3 ele afirma que o conjunto respectivo é um subespaço vetorial do R3. Então a gente vai analisar afirmativa por afirmativa, pensando em exemplos e contra-exemplos, para ver se de fato essas afirmativas são verdadeiras ou se são falsas. Então vamos começar pela primeira afirmativa. Na primeira afirmativa, ele fala que os pontos, os vetores pertencentes ao conjunto R, são vetores cujo x é igual a y², que é igual a z. Então, a gente precisa pensar em algum contra-exemplo, ver se existe algum contra-exemplo que de fato prova que isso seria falso. Antes de pensar nisso, vamos relembrar algumas das propriedades de um subespaço vetorial. Para um espaço ser subespaço vetorial de outro, é necessário que um vetor, então no caso eu vou pensar num Rzinho que pertence a esse conjunto R, né, pertence a esse espaço R, esse Rzinho. Se eu tiver Rzinho mais ele mesmo, por exemplo, isso tem que continuar dentro do espaço R. Não só Rzinho, se eu tivesse algum outro vetor, por exemplo, um vetor U. Se eu tivesse R mais U, isso teria que permanecer dentro do espaço R. Então, pensando nessa propriedade dos subespaços vetoriais, eu vou mostrar um exemplo que prova que isso aqui não pode ser um subespaço vetorial. Então, eu vou pegar um vetor, no caso o vetor 1, 1, 1. Né? Eu vou pegar um vetor que eu vou chamar de V, o vetor 1, 1, 1. Vamos supor que esse vetor V ele pertence ao espaço R. Se eu fizer esse vetor V, ele pertence de fato ao espaço R? Pertence, porque 1 é igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então, nesse caso, o vetor V ele de fato pertence ao espaço R. Porque isso é verdade. Agora, se eu pegar o vetor V e somar com ele mesmo, o que vai acontecer? Eu vou ter o vetor 2, 2, 2, certo? Somando coordenada a coordenada. Agora, o problema tá, essa soma deveria continuar pertencente a R. Só que não é o caso, porque esse vetor não satisfaz aquela condição. 2 ao quadrado e 2, esses números são diferentes entre si. Né? No caso, tudo bem, x e z são iguais, mas no caso x é diferente de y ao quadrado e z é diferente de y ao quadrado. Então, por mais que eu consiga pensar num vetor V que pertença ao espaço R, porque ele satisfaz essa condição, a soma dele não satisfaz essa mesma condição. A soma dele não pertence ao espaço R. Portanto, esse espaço R não é um subespaço vetorial do R3. Então, a afirmativa 1 é falsa. Certo? Agora eu vou apagar essa resolução para poder fazer a afirmativa 2. Antes de começar a afirmativa 2, é importante que a gente lembre de outra propriedade dos subespaços vetoriais. Se a gente pensar num valor k, por exemplo, qualquer, pertencente aos números reais, ou seja, esse k é um número, é um escalar, tá? Ele não é um vetor, ele é um número. E se eu pegar esse k e pensar num vetor também, né? No caso, vamos pensar no vetor Szinho. Um vetor Szinho que pertença ao espaço S. Ou seja, esse Szinho, ele é um vetor que satisfaz essa condição. Ele é um vetor cuja todas as coordenadas são números racionais. Se eu pegar esse escalar k e multiplicar por esse vetor Szinho, o resultado tem que permanecer no espaço S para que o espaço S seja um subespaço vetorial. Então, se eu conseguir verificar que isso daqui é verdade, então a afirmativa 2 é verdadeira. Só que existe um exemplo, um contra-exemplo, que prova que a afirmativa 2 está errada. Vamos supor um vetor bem simples, o vetor V 1, 0, 0. Esse vetor, ele pertence ao espaço S.
porque todas as coordenadas são números racionais. Só que se eu pegar um escalar k, por exemplo, valendo raiz de 2, que é um número real, mas não é um número racional, e multiplicar esses dois, a gente vai ver que o resultado não pertence a S. Ó, raiz de 2 vezes 1, 0, 0 é igual a raiz de 2, 0, 0. Esse vetor resultante, né, que é a multiplicação do vetor V pelo escalar K, não está contido em S, porque a primeira coordenada deixou de ser um número racional. Então, a partir disso, a gente consegue provar que a afirmativa 2 é falsa. Ok? Agora eu vou apagar essa resolução e fazer, por fim, a afirmativa 3. Se a gente for pensar que cada subespaço vetorial precisa conter o vetor nulo do seu espaço original, né? Então, se a gente for pensar que o espaço original do problema é o R3, quem é o vetor nulo do R3? É o vetor 0, 0, 0. É o trio ordenado 0, 0, 0. Então, para que cada subespaço vetorial seja de fato um subespaço vetorial de R3, ele precisa conter esse vetor nulo em seu interior. Só que a gente pode perceber, na afirmativa 3, dada essa relação de dependência entre as variáveis, que isso não é possível, porque o único jeito de eu obter esse vetor nulo seria se o x fosse igual a 0. Só que, se x for igual a 0, eu vou ter que y é igual a menos 1 e z é igual a menos 2. Então, independente do que eu faça, independente dos valores de x, y e z que eu escolha, eu não vou conseguir produzir o vetor nulo. Ou seja, o vetor nulo não está contido, não pertence ao espaço T, provando que o espaço T não pode ser um subespaço vetorial do R3, por não conter o vetor nulo de R3. Então, essa afirmativa é falsa também. Como todas as três afirmativas são falsas, essa é a resposta, mais uma vez, é a letra A, mas está aqui a explicação da afirmativa 3.